CBN, Café com Política. Contato com o Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente para o cafezinho. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes. Muito bom dia. Para a gente saber como é que iniciamos a semana no Legislativo aqui de Campinas, Lucas Neri com a gente para trazer as discussões da sessão de segunda-feira e outros projetos também que estão sendo colocados em pauta. Bom dia para você, Lucas. Bom dia, Sandra, bom dia, Felipe, bom dia ao Bruno, a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento. Ontem estivemos na sessão camarária, né, dessa segunda-feira, uma pauta bem enxuta, uma pauta que não tinha, assim, tanta expressão, né, com relação aos projetos, muitas homenagens, aquelas nomeações de ruas e tudo mais. E um dos projetos é aquele da polêmica de semana passada que a gente trouxe, fez inclusive reportagem e tudo mais, com relação aos preços apresentados nos postos de combustíveis, né? E como já era de se imaginar, foi um projeto que ontem, né, quando seria votado em segunda discussão, lembrando que na semana passada tinha sido aprovado em primeira discussão, ele acabou sendo retirado da pauta ali nos 45 do segundo tempo pelo próprio autor, o vereador Bene Lima, do partido PL, autor do projeto. Ele acabou sendo retirado. Ele até deu uma justificativa para mim ali, que tinha que fazer alguns ajustes, mas se a tendência for igual a de vários projetos que às vezes acontecem ali na Câmara, esse projeto deve ir para uma gaveta e por lá ficar, porque é uma lei que já existe dentro da cidade com relação ao consumidor, né, que infelizmente ela não é fiscalizada da maneira que deveria, ou pelo menos denunciada, talvez, também, porque as pessoas às vezes reclamam, mas não denunciam. Isso acontece muito, e esse projeto que tinha como objetivo aí a proibição, a punição desses estabelecimentos comerciais acabou sendo retirado da pauta, e a gente agora não sabe muito bem se ele volta, se deve voltar, enfim. Um dos objetivos eu acredito que seja, que eram, né? Um deles é pôr isso aí em evidência. Levantar a discussão. Levantar a discussão, e acabou acontecendo, de certa forma. Eu me recordo também que além da CBN, a EPTV também fez uma reportagem sobre o tema, enfim. Acabou sendo isso e mais um projeto para dentro daquela gaveta que está bem cheia já. O fato é também que o consumidor nem sempre presta atenção, realmente, né? Ele tem já o costume de ir em determinados postos ou a necessidade mesmo, então passa ali, abastece o quanto pode e segue viagem, né? Mas realmente a regulamentação já existe e os postos de alguma forma acabam colocando, né? Sem a necessidade de ter essa lei municipal. Contextualizando só aqui, Sandra, o nosso ouvinte, para que não acompanhou as outras reportagens, alguns postos aqui na cidade, eles colocam um letreiro bem grande lá, falando que a gasolina tá um valor X. E na bomba, esse valor é outro, porque nas letrinhas pequenas tá lá, o valor é tal, mas pelo aplicativo. Poucas pessoas têm acesso, ou até sabem dias isso. específicos. Ou em né? dias específicos. Ou no dinheiro, né? Aí acaba chegando lá, na hora que vai ver, já tá dentro do tanque lá, a gasolina, e foi embora. E chegou a diferença de 20 centavos o litro de gasolina. Isso quando a gente enche um tanque, aí dá um valor legal, né? E o que está sendo proposto lá e que também merece nossa atenção, hein? Olha, o vereador Nelson Ossi, conhecido aí por protocolar projetos polêmicos, protocolou mais um, né? Ele é do PSD, ele protocolou um projeto que proíbe, tá? Isso é o texto do projeto, o poder público municipal, incluindo autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, a adquirir produtos ou firmar contratos com cooperativas, associações ou entidades que comercializem bens oriundos de áreas ocupadas ilegalmente, como invadidas por movimentos sociais. E aí ele cita aqui, entre eles, o MST, que na verdade já mudou a sigla faz alguns anos, está meio desatualizada essa questão do projeto, que o MST hoje se chama MTST, que é Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é um movimento de caráter social e político popular, fundado em 97, que advoga principalmente pelo direito à moradia, pela reforma urbana e também pela diminuição de desigualdade social. Porque afinal, né, a Prefeitura de Campinas compra toneladas e toneladas de coisa do MST, né, minha gente? Basicamente, ironia, tá?
Falamos com ele, eu perguntei para ele, achei um projeto que tinha ali, eu senti um pouco de um cunho meio de ideologia ali, e eu perguntei para ele, fiz uma entrevista rapidinha com ele lá ontem, e ele falou a respeito do projeto, vamos ouvi-lo. Sabem que o MST é um movimento dos sem terras e por muitas vezes já foi identificado como invasores de terra. Agora não tem cabimento os invasores de terra quererem vender produtos agrícolas para o poder público. Então, por isso, desse meu projeto, que vem proibir essa comercialização. Nós não podemos permitir que o dinheiro público seja utilizado dessa forma, mesmo que indiretamente, para financiar práticas ilegais que acabam desrespeitando o direito à propriedade e ameaça também a segurança jurídica do país. Hoje, qual que é a demanda que a Prefeitura de Campinas tem com relação a essas compras, né, de movimentos como esse? E como seria esse controle? Esse controle fica por determinação da Prefeitura, né? Essa fiscalização para que não ocorra nenhum tipo de negociação com o MST e assim poder valorizar os produtores regulares e os trabalhadores que cumprem a legislação agrária. E assim, automaticamente, nós vamos fortalecer o agronegócio, um setor vital para a economia brasileira. Bom, a minha suspeita era foi concretizada, que tinha esse viés ideológico, a gente percebe ali com falas como agronegócio e tudo mais, né? Ele acabou não respondendo acredito eu, que ele não tinha esses dados. A gente foi atrás e a Prefeitura de Campinas, ela adquire frutas e legumes, principalmente da agricultura familiar local e de regiões próximas, através de programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, que beneficia pequenos produtores, e parcerias para fornecimento do Banco de Alimentos do município, que recebe, além de tudo, doações de cooperativas e produtores. Além disso, o Projeto ISA, em parceria com o SEASA de Campinas, também recebe doações de permissionários da Central de Abastecimento para distribuição. O MTST não vende nada para a Prefeitura, porque ele é um movimento que não é relacionado ao comércio de alimentos. Mas o MTST, uma das propostas deles com relação à ocupação desses terrenos, fazer com que eles produzam. Existe uma lei para você ocupar um terreno quando você não possui aquele terreno. E se ele estiver sendo usado, principalmente pelo agronegócio, ele não vai ser invadido. Mas, claro que tem uma mística por trás disso tudo, né? Um movimento político que tenta também criminalizar muitas dessas ações, que nem sempre são criminosas, tá? Já teve invasões criminosas e tem invasões que não são criminosas. Quando você põe tudo no mesmo bolo, né? Acaba tendo esse fundamentalismo, até um pouco de preconceito por parte do vereador, aí eu senti. E tem um detalhe maior ainda na história, que a compra desses alimentos por meio desses programas só é feita depois de uma série de checagens, não só na questão sanitária, mas na questão jurídica da composição dessas empresas familiares, que precisam ter ali uma adequação técnica para poder se fazer essa compra. E principalmente qualidade, lembrando que vai para merenda escolar, vai para outros setores, então tem que prezar por essa qualidade. Falta de conhecimento, né, Bruno? Cadê o Bruno Silva? Acho que o Bruno ficou tão indignado que ele caiu. Porque se não tem voltou. A base, né, de informações para saber se tem alguma relação ou não, né? Falta conhecimento mesmo, e de que forma isso também vai ser acatado aí por os demais parlamentares, né, Bruno? Vamos lá, gente. Nossa, a ignorância humana. Einstein tinha razão, né? O universo é a ignorância humana, né? Sobre o universo ele tinha certeza, né? Sobre a ignorância ele tinha certeza. Sobre o universo ele ainda estava vendo se era tão infinito assim. Gente, vamos por partes. Primeira coisa, o MST, ele é um movimento social. Como o movimento social mais antigo do Brasil, diga-se de passagem, a luta dos caras é pela reforma agrária. Tem, obviamente, que são áreas que são contestadas judicialmente, porque, em tese, o movimento ocupa aquelas que são áreas que seriam destinadas à reforma agrária para fins de assentamento, mas, hora ou outra, obviamente, há
de fato, ocupação de terras que são regulamentadas, e aí você tem os litígios jurídicos que acabam acontecendo, né? Como se nesse país a cultura do latifúndio não fosse a realidade, né? De boa parte dos estados, exceto aqueles que têm uma cultura do minifúndio. Então há uma desigualdade estrutural no acesso às terras no Brasil, por isso que o papel do movimento ele continua sendo extremamente importante, né? Segundo que o MST, até pouco tempo, era o maior produtor, olha o que eu vou falar, era o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, né? Naqueles assentamentos que, obviamente, são assentamentos regularizados, e não aqueles que estão em condição de irregularidade ou disputa judicial. Então, acho que assim, o vereador poderia até ter uma preocupação, que seria uma preocupação legítima, do ponto de vista de onde estão vindo os alimentos, de quem eles estão sendo comprados, se isso está gerando algum tipo de beneficiamento ilícito, porque, infelizmente, nesse país nós já tivemos muitos desvios a nível de prefeituras de contratos que vinham principalmente por conta de verbas repassadas para aquisição de alimentos via banco de alimentos. Então isso aconteceu, e eu já vi muito político indo preso, inclusive por conta desse tipo de desvio em prefeituras do interior do estado de São Paulo. Então, esse é um ponto. Então, o vereador poderia ter demonstrado legitimamente o interesse do tipo, olha, quero fiscalizar, quero entender como é que funciona, quero entender se está tudo ok, isso é do papel dele. Agora, misturar alhos com bugalhos, gente, meu Deus do céu, apresentar projeto ainda para isso, baita perda de tempo, com todo o respeito, né? Vamos fiscalizar o que já tem, vamos fiscalizar o recurso público, né? Se tiver eventualmente, até mesmo na região, alguma área que tenha sido fruto de ocupação irregular, que entre na justiça e que a justiça decida o que tem que ser feito. Então acho que assim, a gente perde muito tempo discutindo coisa que liga nada a lugar algum, ao invés de poder avançar naquilo que realmente precisa. E olha que o que tem de problema não é brinquedo não, né? E acho que uma das questões que a gente precisa pensar é como as pessoas vão adquirir alimento, como a prefeitura pode adquirir alimento com qualidade, ter uma merenda de qualidade, fazer essa fiscalização, até porque não é o grande agro que vai produzir a alimentação. O grande agro produz para exportação e com vistas às commodities. Quem produz é o pequeno mesmo, é o agricultor familiar, é o assentado, é aquele que disputa um título de terra, né? Então acho que vamos por partes, né? Vamos por partes, porque senão nesse país ultimamente se normalizou o absurdo, né? Então acho que é mais uma normalização de absurdo. Ou até sugerindo aqui, nosso ouvinte, a fiscalização de como as crianças estão chegando na escola, diante da reportagem que a gente trouxe mais cedo, Bruno, né, da transferência de 800 alunos de uma unidade em reforma para um outro prédio, e elas precisam deslocar em 27 quilômetros, atraso no início das aulas, uma falta de organização também da estrutura oferecida para os estudantes, e aí sim, né, o ouvinte aí fazendo essa cobrança de algo que está acontecendo nesse momento. Tem a história do Hospital de Amor. Perfeito. Também, que poderia ser. Então, gente, o que eu tô falando, aproveita para apresentar uma fiscalização. Falou, ó, eu quero entender a qualidade do alimento, eu quero entender se os contratos são regulares. Ok, é do jogo. Faz o seu trabalho, que é muito bem feito, se for feito nesse sentido, né? Agora, o resto é criar tumulto, né? É mais gerar polêmica para ganhar visibilidade e like do que resolver problemas, né? Estouramos nosso tempo. Bruno, te espero amanhã aqui pra gente trazer outros comentários. Combinado, gente. Abração para vocês, os queridos ouvintes. Até amanhã, Bruno. Obrigada ao Bruno e também ao Lucas. Obrigado, Nery, pelas informações. 11h30.